Boa noite. Muita paz a todos. Sempre uma alegria retornar, rever os amigos, receber esse carinho. Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês. Rogamos a Jesus, o Mestre, abençoe-nos a todos, que possa ser um momento proveitoso, que todos nós possamos receber muito da espiritualidade amiga desta casa, que a gente esteja com o coração aberto, receptivo para tantas bênçãos. Para começarmos a falar um pouquinho sobre o perdão, como o nosso amigo Rogério já adiantou, eu gostaria de recordar uma cena do livro Paulo e Estevão, que é um romance maravilhoso, né? Aqueles que não leram, fica a dica aí, né? Do Emmanuel e Chico Xavier. Nos momentos finais da missão do apóstolo Paulo, ele estava certo dia na cidade de Corinto, e ele, já depois de muitos e muitos anos de trabalho na divulgação da mensagem de Jesus, ele planejava levar agora a mensagem a Roma. Ele que já tinha fundado comunidades em diversas localidades, porque nós sabemos que Paulo viajou, durante 16 anos, muitas das vezes caminhando, percursos longos. Por onde ele passava, ele deixava ali, fundava uma pequena comunidade, que na época, o nome de igreja ou eclesia, que era um pequeno grupo de pessoas para estudar as lições de Jesus. Então ele, em Corinto, já depois de muitos anos de trabalho, o plano dele agora era ir a Roma, para levar a mensagem também do Cristo. E tudo caminhava às mil maravilhas para esse plano dele, de ir até Roma. Quando de repente chega em Corinto um mensageiro vindo de Jerusalém, trazendo uma carta para o apóstolo Paulo. E essa carta era enviada por Tiago, um dos apóstolos de Jesus, Tiago Menor. Tiago Menor era um daqueles que ficaram na casa do caminho em Jerusalém para atender todos aqueles necessitados. Então Paulo começou a ler a carta e ele foi empalidecendo-se, ele foi já ficando alterado, preocupado, porque na carta Tiago pedia a ele que ele fosse até Jerusalém para ajudá-los, porque a tarefa estava avolumando, as perseguições do Sinédrio cada vez mais intensas, outros problemas que eles enfrentavam. Então Tiago pedia a ajuda de Paulo. Mas vejam, se Paulo atendesse o pedido de Tiago, ele precisaria cancelar a viagem a Roma. As viagens daquela época não eram como agora, a gente viaja tão rapidamente. Naquela época eram dias e dias, às vezes meses, para fazer o percurso, voltar. Então, para atender o pedido, ele teria que cancelar o plano dele. E Paulo então leu a carta, e um detalhe também: Paulo e Tiago, eles não se entendiam muito bem, porque Tiago Menor, ele mantinha algumas práticas judaicas, ele ainda conservava um pouco do judaísmo, que era a crença de outrora. Então ele tentava misturar as práticas judaicas na casa do caminho, e isso incomodava Paulo de Tarso. E eles dois então não se entendiam, não conversavam muito, não eram inimigos, mas não eram assim muito próximos. E então Paulo pensou: por que eu vou atender o pedido dele, se nem tenho tanta afinidade com ele? Mas Paulo
homem maduro, sensato, depois de tantas experiências, ele pediu um minuto ao mensageiro para dar a resposta. Ele entrou para dentro daquela casa onde estava, foi ao seu quarto, fez uma prece a Jesus, e ele então pegou o pergaminho que tinha aquelas lições de Jesus, os primeiros escritos de Levi, que futuramente seriam o Evangelho de Mateus. Então ele pegou o pergaminho para abrir aleatoriamente, como nós fazemos quando a gente abre o Evangelho, para ler algo que nos inspire. Ele abriu aleatoriamente e surgiu a fala: concilia-te depressa com o teu adversário. Aí não precisou mais nada, ele entendeu a lição. Ele disse ao mensageiro que dissesse a Tiago para aguardá-lo, que ele iria, nos próximos dias, iria para Jerusalém. Então assim ele fez, cancelou a viagem a Roma, tão esperada, mudou totalmente os planos e foi para Jerusalém. Aquela viagem demorada, foi parando pelas comunidades no caminho, por outras cidades no caminho, e quando ele chega a Jerusalém, que ele encontra Tiago, ele teve de início uma boa impressão. Ele percebeu Tiago envelhecido, cansado, eles não se viam fazia um bom tempo já. Ele viu aquele homem já maduro, envelhecido, exausto de tantas lutas, e ele percebeu em Tiago uma humildade diferente. E eles começaram a conversar, falando das suas experiências com Jesus, e Paulo foi percebendo que Tiago realizava um trabalho importantíssimo na Casa do Caminho. Ele conseguia manter a Casa do Caminho apesar do sinédrio, das perseguições dos fariseus. Ele conseguia manter um bom relacionamento com o sinédrio. Então era uma tarefa difícil, e Paulo foi se envolvendo por uma simpatia por Tiago. Olha que interessante, eles que não se davam muito bem, começou a vê-lo com outros olhos, e ele então, depois dessa conversa, eles se entenderam, ficaram mais próximos, se tornaram amigos de verdade. E eu acho que isso é uma lição para todos nós, porque quantas vezes a gente tem ou teve algum problema no passado com outra pessoa, alguma desavença, algum problema qualquer, que a gente guarda aquela lembrança lá do passado, a gente marca a pessoa por aquele acontecimento infeliz, como se a pessoa mantivesse sempre daquele mesmo jeito. E nós precisamos entender que todos nós nos modificamos, as pessoas se melhoram, as pessoas se transformam, e a gente não pode ficar guardando uma má impressão por muito tempo, sem dar uma chance de conhecer melhor, perceber que a pessoa se modificou. Então, dessa forma, vamos inicialmente aqui agora refletir em alguns pontos sobre o perdão, de uma forma assim mais racional, mais inteligente, pensando por que convém perdoar, porque o perdão é importante. Primeira coisa que eu lembraria, é que o perdão, quando a gente perdoa, quem perdoa é o primeiro beneficiado. Porque se a gente não perdoa, nós mantemos um vínculo doentio com a pessoa, com o agressor, com o suposto inimigo. A gente recorda da pessoa todos os instantes, fica numa troca de pensamentos doentios, estabelece um circuito de pensamentos ali, a gente emite, a pessoa devolve, então aquela coisa ruim entre nós. Se a gente perdoa, a gente corta esse vínculo. Se o outro não quer se entender, o problema é dele, mas nós estaremos fora desse problema. Outra questão, o perdão é cura de muitos males.
A pessoa que carrega uma mágoa é um problema grave, gravíssimo, né? Porque a mágoa alojada em nós por meses, anos, essa mágoa um dia transforma-se em doença no corpo físico. Aí surge a doença, às vezes a gente não sabe por que adoecemos, e doenças de graves proporções. Então a causa poderia estar ali naquela mágoa acalentada, guardada, sem resolvê-la. Então o perdão liberta e o perdão cura. Outra questão: o nosso perdão não livra o outro, né, das suas responsabilidades. Porque às vezes a gente pode pensar assim: mas se eu perdoar, o outro então está livre, não tem que responder pelo seu erro, resolver o seu problema, ele não vai sofrer nada com isso. Não confundamos as coisas, né? O nosso perdão não tem a capacidade de eximir o outro das suas responsabilidades. A pessoa que agrediu contraiu uma dívida perante a sua consciência e perante a lei divina. Então o nosso perdão não livra a pessoa da expiação. A pessoa que errou vai passar pelo processo, né, de reparação, de expiação. Então, quando a gente perdoa, a gente se liberta, mas o outro continua com a sua dívida. Outra questão: a gente fala em perdão, a gente pensa muito em nós perdoarmos alguém, mas nós temos que também lembrar que nós também precisamos pedir perdão. Muitas vezes nós também erramos, né? Então, nesse sentido, algumas pessoas dizem que às vezes tentam se desculpar com o outro, e o outro não quer saber, o outro não perdoa, e a pessoa se questiona: o que eu posso fazer? Eu peço perdão, ele não me perdoa. É aquela questão, o problema é do outro. Se eu me arrependo verdadeiramente, se eu busco a outra pessoa para me reconciliar, e o problema dela em não perdoar, então eu estou livre do problema, eu me desliguei desse vínculo. Mais uma questão para a gente pensar é no sentido de nós aproveitarmos as situações pequenas de perdão para a gente se preparar para situações maiores. Porque no nosso dia a dia, na convivência com família, com amigos, no trabalho, na nossa convivência em geral, nós temos pequenos problemas de relacionamento, né? Uma ofensa, uma voz mais dura de alguém, pequenos atritos. Então é importante nós aprendermos a perdoar rápido, não ficar guardando ressentimento, para que no momento de uma situação mais grave, a gente já esteja um pouco mais preparado para um perdão de proporções maiores. Então as questões pequenas nos ajudam como um treino para o perdão, né? O Emmanuel diz que quem perdoa tem caminho livre para a frente, pela frente, melhor dizendo. Quem perdoa tem caminho livre. Por quê? Quando a gente não perdoa, nós estamos presos, né? A pessoa, a uma situação. Imagine um espírito quando vai reencarnar. O espírito, quando programa a sua nova existência corpórea, ele às vezes tem planos de renascer em tal lugar ou em outro, realizar essa ou aquela tarefa, seguir por uma determinada linha de conduta, de vida. Mas se essa pessoa, se esse espírito tem muitos problemas para resolver do passado, esse espírito não é tão livre para planejar a futura reencarnação. Ele pode estar preso num vínculo, né, de reparação, de expiação. Então é isso que o Emmanuel diz, né? O perdão é um caminho livre pela frente. Outra questão, gente, é que nós aqui na Terra
convivemos com pessoas de diferentes níveis evolutivos. Às vezes a pessoa pensa que por estarmos no mesmo planeta, estamos todos na mesma condição evolutiva, e não é isso. Nós estamos todos no mesmo planeta, mas com níveis evolutivos diferentes. Aqui na Terra tem pessoas, e tem, que já vivem na Terra como seres regenerados, já estão prontas para o mundo de regeneração. Vamos dizer que são poucas, né? Mas tem pessoas que são fraternas, que perdoam, pessoas compreensivas, pessoas amorosas, dedicadas ao trabalho para servir o semelhante. Tem muitas, é que a mídia não divulga muito isso. Nós vemos mais o problema do que, né, o bem. Mas por outro lado, nós vemos, basta ver, né, o jornal, o noticiário, a TV, quanta maldade, quanta crueldade, crimes bárbaros ainda. Então vejam a diferença desse que já está pronto para a regeneração e daquele que está cometendo crimes, né, cruéis. E entre os dois extremos, vários níveis de gradação. Então nós convivemos com diferentes espíritos, né? Alguns já prontos para deixar a Terra e outros mal chegados ao planeta, né? E com riscos de exílio, como nós sabemos. Mas digo isso por quê? Porque nós não sabemos com quem poderemos ter algum problema de relacionamento, alguma desavença. De repente alguém nos aborda de uma forma ofensiva, dura. Então, se é um espírito atrasado, é lógico que ele não vai ter uma postura de alguém que aprendeu a lição do Cristo. Então, digo isso porque nós precisamos desenvolver um nível maior de compreensão. Quem aprendeu mais é solicitado a compreender mais, tolerar um pouco mais. Então, que a gente não seja tão rigoroso para com todos por igual. Tem pessoas que não aprenderam o que nós já aprendemos. Então, é preciso um pouco mais de paciência, de tolerância, de compreensão, entender que essa pessoa não consegue fazer melhor. Outra questão é que a dificuldade para perdoar, ela muitas vezes está no entendimento equivocado de injustiça. Tem uma frase que diz assim: no mundo há muitas injustiças, mas não há injustiçado. É interessante isso, né? Por quê? Se nós analisarmos o intervalo berço-túmulo, a experiência aqui de uma vida aqui na Terra, nós veremos muitas injustiças, né? Porque nós vemos pessoas boas que sofrem, pessoas que a gente diz, mas essa pessoa não merecia passar por isso. Quantas e quantas nós vemos assim, não é? Pessoas que você não vê uma lógica. Por que essa pessoa sofre? E às vezes um outro malfeitor parece que tudo dá certo para ele, enquanto que os bons sofrem. Então, existem aparentes injustiças. Por que eu digo aparentes? Porque a pessoa boa de hoje, com certeza tem um problema de passado. Senão Deus seria injusto. Se Deus permitisse que essa pessoa boa sofresse sem necessidade nenhuma, fosse um descuido, fosse um acaso, Deus não seria Deus. Deus é justiça também infinita. Então, se nós sofremos algo que nada fizemos por merecer, podemos ter a certeza que algo tem de passado. Muitas vezes é a lei de causa e efeito batendo a nossa porta. Então, muitas dores, por exemplo, quantas pessoas boas às vezes enfrentam uma doença grave, né, sofrem um prejuízo material também, uma ofensa, tantas coisas injustas, mas
nada é por acaso, tudo tem uma razão de ser, para que a gente não se revolte, não se desespere. Peçamos forças a Deus para enfrentar um momento difícil. E por fim eu diria, se nós queremos ser um bom cristão, um bom espírita, é preciso esforçar-se para perdoar, porque senão nós estamos aprendendo algo que a gente não coloca em prática. Mas recordando uma bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, Jesus disse: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Ou seja, se nós queremos a misericórdia de Deus, nós precisamos também, por nossa vez, sermos misericordiosos, perdoarmos o nosso semelhante, para que a gente também receba a misericórdia do alto. Por exemplo, quando a gente reencarna, quanto que não há de misericórdia divina? Imagina se Deus nos cobrasse tudo aquilo que já erramos, se não facilitasse a nossa próxima reencarnação. Deus, assim, permite a nós facilidades inúmeras, para que a gente possa se reabilitar. A reencarnação, nossa, às vezes a gente fala, está difícil, a vida é dura, mas poderia estar muito pior se fosse no rigor da nossa dívida. Então a misericórdia divina sempre age a nosso favor. Nesse sentido, tem uma mensagem do Emmanuel com Chico Xavier, que está no livro Palavras de Vida Eterna, lição 69, intitulada Na Luz da Compaixão. Nessa mensagem, o Emmanuel, ele vem trazer para a gente uma lição de perdão, mas bastante desafiadora, porque ele vem nos mostrar uma nova visão para com o semelhante. E ele comenta essa frase de Jesus: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E ele começa dizendo assim: deixa que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra não te envolva. Então vejam que interessante, né? Compaixão, o que é? É aquele sentimento piedoso que nós temos para com alguém que sofre, que está doente, que está necessitado. Quando a gente vê alguém com dificuldade, com sofrimento, com aflição, e nós queremos aliviar a dor dessa pessoa, nós queremos ajudar de alguma forma, a gente sente a dor do outro um pouco em nós, isso é compaixão. Então ele diz: deixa que a luz da compaixão te clareie a rota. Quer dizer o quê? Quando a gente consegue ter compaixão, esse sentimento, é como se nós acendêssemos uma luz no nosso caminho. E se nós não desenvolvemos compaixão, estaremos em sombras, é o contrário, né? E aí ele diz, vejam que desafiador: sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebe a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A gente pode ficar bravo com o Emmanuel aqui, né? Falar, mas será possível ter compaixão para com todos esses? Porque nós vemos muito isso na nossa convivência, né? Quantas desilusões, ofensas, situações que nos perturbam, que roubam a nossa paz. É muito comum isso, sermos atacados, né, em vários momentos. Mas o que fazer diante disso? Desenvolver mágoa, que adoece? Desejar vingar-se? Se revoltar? Partir para a briga? Qual que é a proposta do Cristo? Compaixão. Porque nesse sentido, gente, a pessoa que agride, que ofende,
que perturba, que ironiza, o que ela é? Ou o que ela está no momento? Doente. É uma pessoa enferma da alma. E diante de um doente, nós aprendemos o que com Jesus? Compaixão. Olha como faz sentido isso. Essa pessoa é como se fosse alguém que a gente vê caído na rua. Você não tem compaixão de uma pessoa caída, machucada, aflita, como a parábola, né, do bom samaritano? Então esses que agridem é que a gente não consegue ver assim ainda. Mas esses que perturbam, que agridem, que ofendem, são irmãos enfermos, estão doentes. Eles fazem sofrer, mas eles sofrem mais. Então o cristão está sendo convidado a desenvolver esse sentimento de compaixão. Por isso que Jesus diz: eu vim para os doentes e não para os sãos. Jesus veio para nós, enfermos. Todos nós somos de algum modo enfermos da alma, em algum grau, né? Jesus veio por nós, necessitados que somos. Aí o Emmanuel diz: a crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Olha que interessante, né? Crueldade que a gente vê tanto, sarcasmo, demência porque fazem coisas de alguém que está enlouquecido. A vileza, né? São chagas, doenças que o tempo cura. Porque, gente, esses que estão assim são também filhos de Deus. Se nós pudéssemos ver a trajetória desses irmãos que hoje agridem, depois de milênios, nós ficaríamos assustados de ver a transformação que há de ocorrer em cada um. O anjo de hoje é o pecador de ontem. Então nós precisamos tentar mudar o nosso olhar para com aqueles que estão enfermos, né? E só o tempo, ou seja, depois de muitas reencarnações, expiações dolorosas, que esses irmãos aprenderão um caminho melhor. Mas lembremos que Jesus disse: das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Quer dizer que nenhum desses criminosos de hoje, por piores que sejam, nenhum está condenado a penas eternas. Todos esses um dia serão anjos também. Então o que se pede de nós, que já compreendemos um pouco mais, é um olhar mais compassivo, é um pouco mais de compaixão, para entender. É lógico, não vamos misturar as coisas. É lógico que muitos vão precisar da segregação, né, do presídio, passar tempos reclusos, mas que nós não tenhamos mais sentimentos ruins para com eles. Oremos por eles. E o Emmanuel diz ainda: rende graças a Deus por lhe suportares o assédio sem que partam de ti. Olha que interessante. Melhor que não somos nós que estamos fazendo isso. É melhor sofrer uma ofensa do que cometer uma. Não é verdade? Pensem. Nós, pelo menos, nós estamos sofrendo às vezes uma aparente injustiça, mas melhor do que se nós estivéssemos fazendo a injustiça. E ele encerra dizendo: todos somos alunos do educandário da vida, e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros, e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Aqui eu me recordo aquela sublime frase de Jesus, né? Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Então é o que o Emmanuel propõe. Quem de nós não erra? Para que a gente fique julgando o outro. Então, sempre o perdão, né? Mas falando em perdão, a gente poderia também pensar num outro ponto. E com relação a Deus, nosso Pai? Será que Deus nos perdoa sempre? Deus precisa nos perdoar? Deus
tem pessoas que dizem assim, é comum a gente ouvir, né? A pessoa falar, eu errei tanto que Deus deve estar muito triste comigo, muito chateado comigo. É comum a gente ouvir isso. Mas pense, Deus não tem os sentimentos como nós os temos. Deus não é um ser humano como a gente. Deus, pensem comigo, Ele criou dessa forma. Deus criou da forma mais difícil, pensando no nosso bem. Ele criou com liberdade de escolha. A partir do momento que Deus concede livre-arbítrio, é lógico que eu posso escolher o caminho ruim. Senão não é livre-arbítrio. Se eu tivesse que sempre caminhar pelo caminho do bem, eu estaria sendo programado para isso. Eu não tenho liberdade de escolha. Então Deus criou com liberdade. Se Ele criou com liberdade, como que Ele poderia se entristecer, ficar bravo, ficar irritado com alguém que escolhe o caminho não melhor? Não poderia. Então pensem, Deus não se entristece, não se chateia, não nos castiga, mas Deus nos educa. Aí que é a diferença, porque Ele nos ama. Então Deus criou leis tão perfeitas que não permitem que a gente extrapole. É como a parábola do filho pródigo. O pai deu o dinheiro que o filho pediu da parte dele da herança. O filho foi, gastou, e aí o filho começou a passar fome. E diz a parábola que o pai estava esperando a volta do filho. Ele sabia que uma hora ele ia voltar, e o recebe amorosamente. Então assim é Deus conosco. Por mais que a gente esteja errando, chega um momento que a gente vai ter um momento do arrependimento, da transformação, de retornar à casa do Pai. Por isso que Deus criou leis que às vezes nós não gostamos. A lei de causa e efeito. Às vezes a dor bate à nossa porta. Um sofrimento, uma aflição, um problema, uma doença. Por que acontece isso? Para nos chamar de volta. Chegamos a um limite. É preciso repensar e mudar de vida. Então Deus nos educa. E aí a questão 661 de O Livro dos Espíritos, Kardec perguntou assim: pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Os Espíritos disseram: Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, não o obtém se não mudar de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Bom, é lógico que nós precisamos pedir a Deus o perdão dos nossos erros. É muito válido isso. É muito importante nós reconhecermos quando nós erramos. O primeiro ponto da nossa recuperação perante a lei divina é o arrependimento. Então, quando a gente se arrepende, a gente ora a Deus pedindo perdão do nosso erro, né? Se for sincero, é lógico que é muito válido. Mas pensem, será que adiantaria somente a oração? Mesmo que eu ficasse o dia inteiro orando a Deus, é o que eles estão dizendo. Os Espíritos sempre dizem isso. A prece, ela é um poderoso auxiliar. A prece por si só não resolve. É preciso mudar de conduta. Então, se eu errei, primeiro ponto, eu me arrependo, peço a Deus perdão, mas eu preciso mudar para não voltar a errar daquela forma. É preciso uma nova conduta, né? Por isso que Madre Teresa de Calcutá disse que as mãos que ajudam são mais sagradas que os lábios que apenas oram. Quando a pessoa está trabalhando no bem, trabalho no bem já é uma prece, né? Então nós precisamos
aprender isso, erramos, tiremos lição do nosso erro, para que a gente não venha a reincidir nisso. E tem um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que também é bastante desafiador, que é o capítulo 12, intitulado Amai os vossos inimigos. A gente poderia ficar questionando, mas como é possível amar o inimigo? Porque Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. É interessante, gente, que no Evangelho a gente vê várias dessas falas de Jesus revogando certas leis antigas. Porque nós sabemos que o grande legislador Moisés, ele trouxe as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que são lei divina, mas além dos 10 mandamentos, Moisés criava outras leis que ele dava caráter divino, para que as pessoas cumprissem. Então existem, no Velho Testamento, um total de 613 mandamentos. Imagina, eles tinham muitas regras, muitas leis para cumprir. Então muitas dessas Jesus revogava. Por isso que ele dizia: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, e trazia o ensinamento novo. Então antigamente era: amai o inimigo e odiai, amai o amigo e odiai o inimigo. Eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Mas aí vem Kardec, com a sabedoria de Kardec, a lucidez dos Espíritos, clarear para nós o que significa amar o inimigo. Porque pensem se é possível conviver abraçado com o inimigo. Não tem condição, é até uma questão fluídica, não tem afinidade com a pessoa que nós temos alguma desavença, não dá para conviver. Mas Kardec vai dizer: amar o inimigo é não desejar vingar-se. É o primeiro ponto. A pessoa me fez mal, se eu não desejo vingar, já é um caminho para amá-lo. Não retribuir o mal com o mal, nesse sentido. A pessoa me fez o mal, se eu aprendi bastante, eu devolvo com o bem. Desafio grande. Não colocar obstáculo para a reconciliação. Se o outro quer se reconciliar, que eu também facilite, Isso também é amor ao inimigo. Perdoar de todo o coração. Então a pessoa nos fez o mal, se eu quero seguir o ensino do Cristo, é perdão, compreensão, não desejo de vingança. E aí por último ele diz: amar o inimigo é orar por eles. Então que tal a gente começar pelo último? É muito mais fácil começar orando, porque as outras são um pouco mais difíceis. Pensem comigo, gente, se vocês sofreram algo de alguém que incomodou, que fez mal, que guardou ali um ressentimento, a gente está aprendendo lições novas. Então comecemos a orar por aquela pessoa que nos fez mal. No começo a oração é travada, mesmo assim insista, vai orando, vai pedindo a Deus que aquela pessoa seja tocada, que ela mude de vida, deseje a ela a transformação verdadeira, deseje a ela que ela seja amparada pelos bons Espíritos, deseje a ela a misericórdia de Deus. Isso é uma oração que a gente pode fazer, e se a gente conseguir isso, a oração vai chegar a um ponto que ela vai fluir normalmente, a gente já vai começar a ter um sentimento diferente para com o outro, a gente não vai mais guardar aquele ranço, aquele ressentimento, e devagarzinho a gente vai conseguindo seguir esse ensino tão belo de amar o inimigo. Caminhando aqui para o nosso encerramento, tem uma questão que muitas pessoas ficam em dúvida: será que perdoar é esquecer? Porque às vezes a pessoa diz: eu perdoei, mas
eu não me esqueci, né? De vez em quando me lembro do problema. Para a gente saber se nós perdoamos, a questão é simples. Primeiro ponto: quem perdoou verdadeiramente vai se lembrar do fato ocorrido eventualmente. Só vai se lembrar se alguém fala alguma coisa que remete lá àquele problema. Aí você se lembra. Mas você se lembra sem ser envolvido pelos mesmos sentimentos daquela época. Você se recorda tranquilamente, sem raiva, sem ódio, sem desejo de vingança. Então você perdoou. Não vai se esquecer, porque a memória não se apaga, mas você se recorda tranquilo. Aquilo já é caso resolvido. Muito diferente da pessoa que se recorda constantemente, toda hora pensando no outro, e todos os momentos sentindo raiva, revolta, desejo de vingança. Então fica muito claro quem perdoou e quem não perdoou. Tem uma fala do Chico Xavier que eu achei muito sábia, né? Como tantas. Ele diz assim, que Jesus se referiu ao perdão diversas vezes. Nós vemos isso no Evangelho. Quantas e quantas vezes Jesus falou do perdão. Mas o Chico diz assim: mas eu creio que Jesus deixou o episódio da cruz como lição derradeira, deixou para o final, porque ele esperou o momento para exemplificar. Porque vejam, falar do perdão, ele falou muito, mas ele deu o maior exemplo do perdão na cruz. Depois de tantas injustiças, de tanta maldade, de tanta ingratidão das pessoas, depois de todo o amor ofertado, o que ele recebeu? A cruz. E naquela hora, ele eleva os olhos ao alto e pede: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Esse foi o maior exemplo do perdão. E o Chico diz assim: o ensinamento do Cristo foi gravado a fogo na nossa consciência. E é uma verdade, porque se Jesus, que nada devia, só ofertou amor, sofreu tanto e perdoou de uma forma tão grande, por que nós não podemos perdoar as coisas pequenas, nós que somos devedores também, né? E para a gente encerrar então, eu trago aqui uma história de perdão que eu encontrei na internet, muito emocionante, uma história narrada pelo querido Divaldo Franco, e uma história que envolve o Chico Xavier, né? O Divaldo conta que quando o Chico era ainda jovem na mediunidade, aconteceu um crime em Pedro Leopoldo, a sua cidade. Um jovem foi assassinado e deixou a sua mãe, já viúva, né, muito aflita, desconsolada, muito amargurada. E numa noite seguinte, o Chico recebeu a visita espiritual de uma amiga desencarnada. E essa amiga pediu ao Chico que fosse até a casa daquela mulher para fazer o evangelho no lar junto dela, para ajudá-la, porque percebeu que ela estava muito aflita. E o Chico, prestativo, né, como era, logo no dia seguinte, ele pegou um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo e foi à casa daquela mulher. Lá chegando, ele explicou o motivo da visita, a mulher o convidou a entrar, sentaram-se à mesa, e o Chico então pediu a ela que abrisse o Evangelho ao acaso, para buscar uma lição para leitura. Quando a mulher abriu, surgiu a lição: o perdão das ofensas. E a gente vê, né, nessas horas a mão da espiritualidade agindo. Então o Chico fez uma prece e ele ia começar a ler a leitura, a ler a mensagem, quando alguém bateu à porta daquela casa. A mulher pediu licença, foi atender, e lá estava um homem, andarilho. Esse homem dizia a ela que estava com muita fome, se ela teria alguma coisa para que ele comesse.
aquela mulher bondosa disse a ele: olha, meu filho, nesse momento eu não consigo te oferecer algo para que você possa comer, porque eu estou num momento de oração com um amigo. Mas se você tiver um pouco de paciência, eu te convido a entrar, participa conosco da oração, e ao final eu te preparo um pequeno jantar. Aquele homem nem acreditava, né, tamanha bondade, mas ele aceitou o convite e entrou. Sentou-se à mesa, junto de Chico e da mulher. Então Chico começou a ler o perdão das ofensas. Enquanto ele lia, aquele ambiente era tomado de uma luz, de um envolvimento maravilhoso, de paz, de harmonia. E ao final da leitura, o Chico pergunta à mulher se ela queria dizer algumas palavras. E ela então, emocionada, com lágrimas nos olhos, ela diz a ele: olha, seu Chico, eu tenho muita fé em Deus. Eu não entendi por que aconteceu isso com meu filho, mas eu digo para o Senhor de todo o coração que eu confio em Deus, e eu aprendi com Jesus que é preciso perdoar. E eu digo para o Senhor sinceramente que eu perdoo essa pessoa que fez essa maldade com meu filho, mesmo porque essa pessoa vai sofrer. Eu perdoo de todo o coração. Fez-se um silêncio naquela sala, e a mulher então, depois de alguns instantes, levantou-se para preparar aquele pequeno jantar. Quando ela levantou-se, aquele homem perguntou a ela: então a senhora é a mãe daquele jovem que faleceu? Sim, meu filho, sou eu. Ele se atirou aos pés da mulher e disse: eu sou o assassino do seu filho, eu matei seu filho, mas se a senhora me perdoou sem que eu tivesse pedido perdão, eu preciso me reabilitar. Eu vou agora mesmo procurar uma autoridade. E saindo daquela casa, ele foi até a delegacia e confessou o crime. Na noite seguinte, o Chico recebe outra visita espiritual. Agora era aquele jovem desencarnado, assassinado. E ele diz ao Chico: muito obrigado, meu amigo, porque fui eu quem levou aquele homem até a nossa casa, para que ouvisse da minha mãe que o perdoava. Muita paz a todos.